E aí, professor, boa noite, como estamos? Boa noite, Friozinho em Tânia. São Paulo? Boa noite, Fernanda. Boa noite, quem Boa está entrando aí na noite. sala. Tânia, baixou uma friaca aqui em São Paulo. Friaca. Eu moro no bairro da Saúde, que é um bairro bem alto, e aqui faz frio. Então, tá 15 graus agora e vai cair para 14 daqui a pouco, pra você ter uma ideia. Para São Paulo, Para isso é São muito Paulo. frio. Aí eu Para tô com Serra aquele Gaúcha é frio. maravilhoso colete que você e o Antônio me deram de presente, colete uruguaio, que já está ficando velhinho, Tânia, mas eu adoro usar ele. Eu Bom, coloco então, esse colete, aí tudo fica certo, tudo fica quentinho. tudo fica quentinho, então não tem problema não. Logo, logo, as fronteiras vão estar abertas, vou para o Uruguai e vou trazer um outro novo, né? Por favor. Legal, a gente Gente, oi. vamos responder as perguntas do pessoal, né? O que eu puder Sim, esclarecer aí, e principalmente o que a gente comentou na última live, uns 3 meses antes, sensações que as pessoas sentem nos trabalhos espirituais, a preparação antes, a consequência depois, o que envolve um trabalho espiritual em geral. Eu, como pude me aprofundar muito nisso ao longo dos anos, na prática, né? Eu posso clarear um pouquinho para as pessoas sobre esse tema e qualquer outra coisa na área que eu trabalho. Vamos lá. ótimo. Então, vocês podem ir escrevendo no chat as perguntas, mas uma delas, professor, quando eu abri a casa, o Semeando Luz, em 2008, foi quando a gente teve o primeiro contato. Na realidade, as pessoas sempre me perguntam como que eu entrei para a espiritualidade. E o que é a tal da espiritualidade, que todo mundo fala, que realmente se conecta. Que eu sempre digo que a gente se reconectar com a gente mesmo, se abrir em profundidade plena, se entregar e as coisas se manifestam. Mas uma das coisas que mais me marcou quando você veio, em todo esse tempo, desses 12, 13 anos já, que completou, que você faz esse trabalho com a gente aqui na Serra Gaúcha, nesse espaço maravilhoso do Semeando Luz, foi que realmente você sempre dizia para nós, os semeadores em especial, quando fazia algo muito profundo, ainda sentado no chão, lembra? Com um quadrinho na mão, as primeiras, era muito lindo. Você explicava para a gente como era a preparação quando você dizia que você ia para um trabalho espiritual, se dedicar em entrega, para que na galera houvesse essa conexão. Explica um pouquinho como é que funciona qualquer casa espiritualista, espírita, de uma religião que trabalha com essa conexão, professor. Trabalhos espirituais, eles existem em vários locais e linhas espirituais, né, Tânia? Na área espírita, na Umbanda, no espiritualismo, no ocultismo, cada grupo tem seu campo de energia, com a característica do que aquele grupo trabalha. Agora, o que é o meio comum de todos os grupos? A luz, né? A energia que orienta tudo isso que vem de mais alto, sempre objetivando a ajuda para a humanidade em alguma coisa. Então, você tem ali um grupo, por exemplo, até mesmo um grupo de preces reunidos na casa de alguém com constância, ali vai ser formado um campo de energia, porque a partir daquelas preces forma-se um campo energético coletivo que os mentores pegam essas energias e levam nos hospitais, levam para soltar espíritos presos aí no astral da Terra, liberando-os para o outro lado. Então, não tem doutrina, tem o poder da luz, trabalhando e auxiliando grupos de pessoas que estão reunidas a favor de alguma área. Tem várias linhas, né? Trabalhando assim. Então, primeiro ponto importante: uma reunião não começa na hora em que ela está marcada, ela começa antes. Porque os mentores do trabalho vão preparar o astral, o campo de energia do ambiente, horas antes e muitas vezes uma noite antes, né? Na madrugada anterior daquele dia, Tânia, eles podem ir até onde as pessoas estão dormindo nas suas casas, retirá-las do corpo e uni-las fora do corpo para preparar a reunião no dia seguinte, né? Criar conexões e Que lindo, ligações né? muito antes. E durante o dia daquela reunião, quando a pessoa acorda, ela tem que considerar que aquele dia é muito especial, Tânia, porque é o dia da reunião, daquilo que ela ama, é uma coisa importante. Aquele grupo que ela está vai irradiar assistência para o mundo, seja presencialmente, seja à distância. Então, é um momento especial. Então, alguém que participa de um trabalho, quando levanta no dia daquele trabalho, não pode fazer disso uma obrigação, Tânia. Tipo assim, Sim, com uma pessoa certeza. assim, é hoje o dia, tem que ir, é uma obrigação. Isso não pode ser uma obrigação.
É diferente quando alguém ama tudo isso, que fala assim, graças a Deus chegou o dia. Já levanta assim alegre, porque sabe que mais tarde vai encontrar os companheiros de grupo, que são pessoas queridas, que também estão ali estudando e trabalhando. A pessoa já acorda naquele dia motivada. Neste dia, então, a pessoa que participa de um trabalho assim, ela precisa evitar aqueles pontinhos de irritação diários, porque se ela se irrita, ela quebra toda a preparação que os mentores fizeram durante o sono, numa noite antes, ou às vezes durante o dia. Se é um grupo mediúnico, Tânia, em que a pessoa é um médium que trabalha com psicofonia, né? No caso, a incorporação mediúnica, muitas vezes durante o dia, a pessoa no trabalho, os mentores vão até ela, mexem invisivelmente nos chakras, puxam filamentos energéticos e conectam espíritos na ponta desses filamentos que serão atendidos mais tarde. Ou seja, eles já estão conectados durante o dia. O médium não sabe disso. Mais tarde, quando esse médium vai para a reunião, Tânia, aonde ele vai, 10, 15 entidades estão presas no campo energético para levá-los até o ambiente. É como se fosse um Uber mediúnico, Uau! uma van mediúnica. Então, eles se preparam antes, quando a pessoa entra no astral daquela casa, eles deslindam esses filamentos e já começam a tratar o pessoal. O sensitivo não é afetado. É simplesmente uma forma de recolher seres carentes do astral durante o dia e já ir conectando no campo energético para descarregar mais tarde. Agora, observa, Tânia, os mentores só podem fazer isso com uma pessoa que seja ponta firme e não falta reunião. Eles podem contar com ela, porque se eles conectam esses caras nela para mais tarde, na reunião, descarregar, e se essa pessoa faltar, essa galera vai para casa com ele. Então, não dá para confiar em alguém que falta em reuniões. Tem que ser alguém ponta firme, que ama aquilo, sabe da responsabilidade e que conhece esses bastidores. Então, durante o dia, horas antes, já pode ter começado a reunião nos bastidores e é possível que a pessoa sinta uma coisinha ou outra, mas que a pessoa se cuide nesse dia, se policie mais. É um dia especial. Não consuma nada com álcool, não coma coisas pesadas dentro daquilo que ela gostar. Deixa o sistema um pouco mais leve. Mais leve, né? Fica mais ligado nas coisas, sabe? Mais tranquilo, para de noite estar numa condição legal de exercer esse trabalho. E mais tarde, Tânia, quando as pessoas vão dormir neste dia, pós-trabalho, o trabalho pode continuar durante o sono fora do corpo. É incrível o que acontecia comigo. Sim. Na sessão mediúnica, por exemplo, de desobsessão, eram acoplados espíritos comigo para receber ajuda e com vários outros médios, né? E aí alguém conversava, aquele papo, você desencarnou, irmão, passa para a luz. Mais tarde, durante o sono fora do corpo, Tânia, eu conversava fora do corpo, cara a cara, com os mesmos caras que tinham acoplado na mediunidade comigo. Eu fazia o trabalho aqui recebendo-os e depois continuava lá. E muitos médiuns também era assim. Era surpreendente, isso era a década de 1980, que muitos médiuns não sabiam disso, que o trabalho continuava depois. Hoje, né, tem muita gente estudando esses temas e muita gente conhece bem esse mecanismo, mas não custa nada alertar que as horas antes de um trabalho e as horas depois de um trabalho são muito importantes, porque ainda ocorrem conexões e ligações que a pessoa está dentro, ela precisa saber disso. Na realidade, nós somos como um canal, né? Eu sempre digo que a gente é realmente um receptor e um transporte também, né? E isso a gente tem que... Por isso que a frase, a oração e a vigília, manter-se em conexão, o coração límpido, o caminho do meio, o coração, a gente tem que estar sempre sendo trabalhado, né? Por exemplo... Uma vez também... Fala. Oi. Não, uma vez também você disse uma coisa muito forte, né? Que tinha que pedir licença para mandar energia. Ninguém pede licença para mandar coisa ruim, por que pedir licença para mandar coisa boa? Não, aquele dia derrubou um monte de conceito de muita gente, né? Porque ficou aquela coisa, você só pode jogar energia para ajudar alguém se a pessoa der permissão. Mas veja, você está aí, você é a Fernanda, vocês irradiam energia para a humanidade nem sabe o que vocês estão fazendo, vai pedir permissão para quem? E outra, alguém quer jogar uma energia ruim e não pede permissão para ninguém? Então, é um conceito que eu nunca... Agora, o que se deve evitar é tentar interferir na vida do outro, porque muitas vezes as pessoas querem ajudar alguém e forçam a barra. Aí sim. Mas se você trabalhar com ética, sem forçar a barra,
E outra, Tânia, objetivar que aconteça o melhor para a evolução da pessoa e não o que a gente quer, aí o universo permite, porque é uma atividade sadia, positiva e que vai ajudar. Agora, observa um detalhe que é importante. Imaginemos que a Fernanda é uma entidade desencarnada, carente, doente, que vai receber uma ajuda. Ainda bem que é ela, viu, Fernanda? É tu. Hoje aí, vamos supor o seguinte: eu sou um mentor espiritual. A Fernanda não está me vendo porque ela está desencarnada no nível mais denso, eu estou no nível mais sutil e eu quero soltá-la para receber ajuda para o lado de lá. O que eu faço? Eu vou até você, Tânia, puxo um filamento energético de um dos chakras e conecto esse filamento na Fernanda. Aonde ela está? Ela não está me vendo. A cópula à distância. Eu puxo por esse filamento a Fernanda para perto de você. Ela não está me vendo, tá? Mais tarde, durante a reunião, eu acoplo a Fernanda na tua aura. E aí ocorre um processo. A Fernanda não está me vendo, então ela não sabe como é que foi parar lá, porque a inteligência extrafísica que levou-a, ela não percebe. Ela percebe os encarnados. Por isso que nas sessões mediúnicas, de vez em quando acopla uma entidade que fala assim, eu não sei como é que eu vim parar aqui, onde que eu estou? Porque inteligências invisíveis por filamentos conectam eles às pessoas. E por quê? A energia de um mentor é muito fina, pertence a outro plano. Uma entidade carente está presa no astral da Terra, no duplo aqui. A energia dele é muito densa e, portanto, mais próxima da nossa energia, né, a nível de densidade. Então, por isso, mentores usam pessoas encarnadas para chegar nesses desencarnados que estão mais próximos e colados na aura das pessoas. Se fosse do lado de lá, eles não precisariam da gente, mas do lado de cá, precisa do encarnado cedendo um pouco de energia para eles fazerem um mix e conseguir chegar nos caras mais densos. Que faz realmente esse filamento que você interliga, né? Que no caso... Isso explica o porquê que muitas pessoas chegam até a Tânia e dizem, sonhei contigo, Tânia, tu estava no meu sonho, porque eu te ajudei. Começa uma noite antes, na madrugada, já existe esse trabalho de conexão. É assim, é um trabalho dividido em 3 níveis, né, Tânia? A noite anterior, o dia da reunião e a noite posterior. Então, uma pessoa responsável num trabalho desses, mesmo que seja um trabalho da pessoa estar quietinha fazendo preces, o plano espiritual aproveita o que pode, Tânia. O mundo é cheio de gente carente. Então, se um grupo se reúne para fazer o bem, não interessa se é um grupo de muçulmanos, judeus, espíritas, católicos, umbandistas, ocultistas, o plano espiritual não olha isso. Ele olha que a conexão daquele grupo gera um campo energético que eles mesclam com a energia deles e dali usam para fazer trabalhos de assistência espiritual invisível. Eles não vão por doutrina, eles vão pelo caráter da luz que eles veem na reunião das pessoas. Pode até ter um grupo de pessoas que não participa de uma linha espiritual, mas que se reúne para estudar junto e vibrar energia. Os mentores vão trabalhar. Se esse grupo for forte, for constante, com pessoas sérias, há uma cobertura espiritual, porque o próprio plano espiritual usa o campo energético daquele grupo, ou seja, a egrégora, como muita gente chama, para irradiar para outros lugares. Que legal. Inclusive, tem uma pergunta aqui bem pertinente. Ela pergunta, ela é de Porto Alegre, se ela pode desenvolver a mediunidade estudando sozinha, porque ela não... Não, essa pergunta é inútil, não. Pelo seguinte, o potencial anímico da pessoa, Tânia, por exemplo, alguém pode fazer uma prática respiratória em casa? Pode, a respiração depende da vontade dela, é algo anímico. Alguém pode pulsar a luz nos chakras? Pode, é um processo anímico, tá? Embora antigamente o pessoal, por falta de informação, dizia não faz essas coisas em casa que é perigoso. Isso era mito. Trabalhar os chakras, respiração, o yoga faz isso há milhares de anos. Trabalhar as energias, os chineses fazem isso do Tai Chi Chuan há milhares de anos. Então, era falta de informação. O que não se recomenda é trabalhar com a mediunidade em casa. O que é anímico é carreira solo. Agora, o que é mediúnico tem outras companhias extrafísicas. Então, Tânia, você está fazendo uma carreira solo. Então, você decide onde quer fazer o show e o tipo de música que você quer. Agora, você está fazendo carreira com uma banda, você vai ter que escutar os outros componentes, não é só o que você quer, mas o que o conjunto está pedindo. Então, o trabalho mediúnico é conjunto, com presenças extrafísicas de outros planos, que superintendem o processo. O trabalho solitário anímico é o trabalho da própria pessoa. Então, práticas anímicas podem e devem ser feitas no lar da pessoa, respiratórias, bioenergéticas,
irradiar energia para o mundo. Agora, prática mediúnica, aonde o controle da pessoa fica por conta de uma outra inteligência, não tem como desenvolver isso sozinho em casa. Tem que ser num grupo que trabalha especificamente com aquilo e leva anos de desenvolvimento. Hoje, na internet, está tudo muito fragmentado. Então, as pessoas, posso mexer com mediunidade de casa? Não, porque a pessoa nem sabe exatamente o que é mediunidade. Tá? O que é anímico, ela deve mexer. O que é mediúnico precisa de infraestrutura e outras companhias em volta, e aí não é aconselhável em casa. Justamente, então, a pergunta da Viridiana é justamente se puder, se a apometria se faz sozinho, se tem que ter um estudo, tudo tem que ter um estudo. Tem que ter uma estrutura, não vai Tudo entrar tem que ter nessa, uma estrutura. claro. Qualquer Imagine. coisa, inclusive coisas humanas, qualquer coisa que você for fazer, você vai fazer musculação, vai levar meses até desenvolver a musculatura. Você vai fazer um curso de... Tânia, quanto tempo leva para uma pessoa se formar em medicina? 6 anos de formação, mais 2, 3 ou 4 anos de residência numa especialidade. Então, 6 anos de formação e mais 4 para se especializar. 10 anos, ou seja, leva 10 anos para conhecer a estrutura do corpo humano. Se para o corpo humano leva 10 anos estudando muito, quanto tempo levará para estudar a estrutura dos corpos sutis? Muito mais tempo, porque são mais complexos. Por que as pessoas têm tanta pressa? Falta de informação. Vamos falar bem claro. Elas veem na internet uma coisa ou outra, deixa eu mexer. Não, isso é muito sério. É coisa de aprofundamento. As próprias áreas humanas de estudo exigem tempo, na parte espiritual também. Tá? Outra, não dá para clicar no Google e desenvolver a mediunidade. Cliquei mentor no Google, cliquei mediunidade, não vai adiantar nada. Né? Isso tem presença, ação, desenvolvimento e adaptação da energia do médium com os mentores. Leva tempo. E a Camila está perguntando, então, por onde começar? O que tu indicaria? A pergunta dela é muito genérica, né, Fernanda? Porque é o seguinte, por onde alguém começar? Depende. Por temperamento, tipo de energia, biotipo físico, tem determinadas pessoas que eu poderia indicar um trabalho mediúnico em algum lugar. Outras você olha e fala, não, é melhor você fazer yoga, cara. Tua praia não é a mediunidade nesse sentido. Você vai desenvolver muito melhor e ajudar fazendo tal e tal coisa. Para o outro, eu vou recomendar, trabalhe os teus chakras, cara, é a chave para você se desenvolver. Para o outro, eu vou falar, aprofunda nas saídas do corpo. Não tem como responder isso de forma geral, porque tem que ver qual é o interesse da pessoa, o que ela está querendo. Porque hoje, muita gente quer um monte de coisa, mas não sabe exatamente o que quer. Então, o que a pessoa quer? Qual área que ela quer? O que ela quer objetivar? Se for mediunidade, é melhor estar num grupo organizado. Mas eu não vou dizer qual grupo, porque a indicação para um grupo agrada um e desagrada o outro por temperamento. Então, que a pessoa descubra um grupo que trabalha com aquilo e que ela se sinta bem. Fala, estou em casa aqui. Porque... Por ressonância, né? Por frequência. Aquele grupo que ela gostar, um outro não vai gostar, porque o temperamento é outro. Então, não tem como indicar isso de forma genérica, tá? Agora, independentemente dos caminhos que a pessoa estiver buscando, o que se desenvolve principalmente, que é o importante, Tânia, o caráter da pessoa. Sem isso, todo o resto fica falho, porque por trás do médium, por trás do sensitivo, tem uma pessoa. O que sustenta o médium é a pessoa que ela é. Não é o contrário, o médium sustentar a pessoa, é a pessoa sustentar o caráter dela, porque semelhante atrai semelhante. E se o caráter dela é de luz, seres de luz a ajudam. Isso não é uma brincadeira mística, não é um joguinho esotérico, isso tem consequências e é muito sério. Por isso que eu digo, a palavra integridade, estar por inteiro nesse momento é o que rege, né? Aquilo que você busca, a maneira é falar e agir, as duas energias ao mesmo tempo, né? E normalmente as pessoas, aí me perguntaram também esses dias, por que as pessoas mais assim que coordenam um grupo são mais severas? Por que elas têm uma severidade? Tipo, agora mesmo você, pô, isso aí não é uma pergunta. Por que elas não são amorosas e digo, depende também de cada pessoa, por exemplo, né? Olha, Tânia, quando você lidera um trabalho ou coordena, você coordena várias pessoas. Você tem que ter uma linha e você tem que ser clara e objetiva no que você coloca. Não significa que você não tenha amor. Tanto que você tem amor, que você está coordenando um grupo. Por exemplo, a gente está fazendo uma live agora. Eu estou tirando meu tempo, você está tirando tempo para responder perguntas. Isto é um tipo de amor, de dedicação. Agora, informação é uma coisa séria. Então, tem que ser trabalhado
não de forma rígida, mas de forma firme, tá? Para não Sim. deixar dúvida, porque muita gente flutua nessa área, a deriva é por falta de informação. Então, você tem que ser uma estaca calcada bem forte para, inclusive, segurar a onda dos outros que estão oscilando. E esse tipo de firmeza pode parecer para alguém que você está sendo dura ou austera. Não é isso. Na posição de coordenar um trabalho, Tânia, ou um grupo, você tem que ser muito firme. Muito. Muito, porque você não pode ter dúvidas, principalmente daquilo que Exatamente. você está ancorando, né? É o Exato. coração e toda a equipagem que eu chamo, né, de fazer E, Tânia, realmente. olha só, para acrescentar na pergunta que ela fez, existem 2 tipos de desenvolvimento. Existe o desenvolvimento do potencial parapsíquico de todo mundo. Todo mundo tem um monte de potenciais. Por exemplo, nós podemos pensar, podemos ter sentimentos, são potenciais humanos, anímicos, não depende de nenhuma presença espiritual. Dentro do conjunto do que a gente tem, você tem, por exemplo, telepatia, clarividência, saídas do corpo, são todos potenciais anímicos passíveis de serem desenvolvidos pela própria pessoa. Então, você vai chamar isso de desenvolvimento parapsíquico, outrora diziam paranormal, né? Pois bem, nesse conjunto está a mediunidade também como uma dessas capacidades. Então, potencial não tem caráter, é potencial, né, Tânia? Agora, Sim, se você falar desenvolvimento espiritual, você está se referindo ao despertar da consciência e aos melhores valores de caráter da pessoa, que é amor, sabedoria, luz, integridade, equilíbrio, generosidade, ou seja, aquele conjunto de qualidades da consciência, né? Pois bem, o desenvolvimento paranormal ou parapsíquico não é o mesmo que o desenvolvimento espiritual, Tânia. Porque alguém, por exemplo, pode ter capacidades paranormais abertas e não ter ética e fazer o mal com aquilo. Então, por exemplo, um médium pilantra, tem um monte. Clarividente médium pilantra. tem, deixa seres trevosos usar a mediunidade para cacetar a humanidade por magia ruim. Tem um monte. Outra, clarividente safado, que observa, espreita a privacidade do outro. É clarividente que vê tudo no outro e jamais vê o defeito dele mesmo. Tem um monte, né? Projetor extrafísico, pessoas que saem do corpo para espreitar a privacidade do outro. Outro dia, uma pessoa me procurou, Tânia, queria perguntar para mim se num curso de projeção astral ela conseguiria sair para vigiar o marido dela para ver se ele não estava traindo ela nas viagens. Eu falei, não faz curso não, vai embora. Pô, isso é para gente, coisa profunda, não é para leviandade, né? Então, o que acontece? Uma coisa é o desenvolvimento paranormal, outra coisa é o desenvolvimento espiritual. E aí é que está o problema, Tânia. Alguém vê um médium desenvolvido, ou clarividente, ou alguém que sai do corpo, fala assim, olha como ele é desenvolvido espiritualmente. E a pessoa não é desenvolvida espiritualmente. Ela é desenvolvida parapsiquicamente. E pode faltar a ela valores de caráter, e ela se enrosca todo com a paranormalidade. Deixa eu dar um exemplo. A pessoa que fala assim, Tânia, eu queria desenvolver o poder da magia. Você pode me ajudar? E aí você fala assim, mas por que você quer desenvolver o poder da magia? Ah, eu tenho um inimigo que eu acho que manda umas cargas pesadas para mim, eu também vou mandar para ele. Veja, olha o objetivo da pessoa. Ele quer uma capacidade aberta, mas ele não quer a ética que diria para ele, no fundo, que não dá para fazer essa magia para o mal, porque vai retornar para ele karmicamente, que é um investimento péssimo. Então, por exemplo, antigamente nos templos iniciáticos, Tânia, quando um candidato ia entrar na iniciação, já na soleira do templo, no átrio, um daqueles hierofantes, um dos mestres daquela época, falava assim, você que quer entrar para levantar o véu dos mistérios, qual é o teu objetivo? Desenvolver o poder para se vingar de quem te feriu ou desenvolver sabedoria para perdoar quem te feriu? Se você quer poder, vai embora, que a sabedoria entra. Não havia dúvida de qual era o objetivo, que era o despertar da consciência. E se dizia para o discípulo, você tem 7 chakras principais, trata cada chakra como se fosse um templo interno. Na base da coluna, o templo da terra, honra a encarnação. Na parte do coronário, a conexão com as estrelas, honra a expansão da consciência. No chakra cardiorrespiratório, honra o amor. Então, ensinava o candidato a entrar de um a um em cada chakra, como se cada chakra fosse um templo da consciência. Entra com respeito e amor. Era assim. Agora, olha hoje, Tânia. Ai, Tânia, Fernanda, ouvi dizer que no Semeando Luz vai ter um curso de chacrinha. Será que num sábado eu desenvolvo? Observa bem a leviandade disso.
não tem valor de profundidade nenhum. A pessoa quer uma brincadeirinha mística, ou isso ou aquilo, não quer ler, não quer aprofundar. Então, desenvolvimento parapsíquico não é desenvolvimento espiritual. Entretanto, se a pessoa trabalhar o parapsíquico para chegar no espiritual, ela soma um com o outro, e aí é o estudo completo. Por que eu estou comentando isso? Porque todo mundo quer mediunidade, quer clarividência, quer saída do corpo. Mas quem é que quer maturidade, aprender a perdoar ou se equilibrar? Então, esses estudos só valem a pena se todas as capacidades estiverem voltadas para o despertar da consciência. Senão vai ser só brincadeirinha parapsíquica. Esse alerta é muito importante. A tua fala no início foi muito bem colocada, não é doutrina e sim caráter de luz, né? Caráter de luz é consciência, porque é espiritualidade, Fernanda, não é um lugar onde você vai, ou uma doutrina que você segue, é o valor que você carrega na tua consciência. Você pode estar num grupo, amanhã estar em outro, mas você não traiu o valor da consciência que você trouxe do mundo espiritual para cá, como espírito que reencarnou para crescer. Então, isso é consciência, é caráter, não é doutrina. Isso e outra coisa, Tânia, mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Que só busca também, né? Tem uns que só buscam. Só busca. Tem uns que são consumidores de curso e palestra. Vai em tudo quanto é lugar e nunca se assenta e não faz nada. Não tem aplica. Também, Tânia, o Papa Passe, o Papa Reiki. É a pessoa Papa Reiki, o Papa Passe, é a pessoa que escuta falar que ali passa energia, ela fala, eu vou lá receber uma energia. Aí ela vai lá, semana que vem ela volta, vou lá de novo. Ela escutou que tem um outro grupo, ela vai no outro também, ela está sempre pronta para receber uma energia. É o Papa Passe ou o Papa Reiki. Aí você fala assim, que tal você estudar, desenvolver, e em lugar de você receber energia, você aprender a mexer com energia e você passar a doar, e aí se sentir melhor, ao invés de vampirizar os grupos onde você vai, sempre recebendo energia e nunca colaborando em nada. É verdade. A gente está na hora de ter um pouquinho mais de consciência. Agora nós estávamos falando que daqui a pouco as pessoas vão retornar a uma pseudonormalidade, né, diante de tudo que a gente viveu nesses últimos meses, anos, né, que nós estamos vivendo, e que houve realmente uma retomada de algumas coisas e uma consciência de outras. Mas, mesmo assim, houve também uma comodidade, né, professor? As pessoas se tornaram realmente mais cômodas em algumas situações. Cada um vai ter que assumir a sua responsabilidade diante disso, né? E cabe justamente aos dirigentes, às pessoas que estão à frente, como você mesmo colocou, de dar o desígnio e o firmamento de querer ou não estarem nessa energia. Mas, diante de tudo isso, professor, como é que você viu esses últimos meses, diante de tantas pessoas que buscam você, que te perguntam, esses 22 anos de Rádio Mundial que você está à frente de um programa, esses anos todos que você está com o IPPP, que é um trabalho belíssimo que você faz também, e muitas pessoas perguntando sobre a saída do corpo, que como a gente tem consciência e tal, tudo isso levou a você, nesses meses todos de reflexão, que você também passou um processo de doença, né? Fez uma cirurgia diante de tantas coisas. Como que você está vendo hoje a humanidade? Olha, a gente passa de vez em quando, Tânia, por algumas crises coletivas, né? Faz parte do jogo. No caso da pandemia, 100 anos antes, tivemos a gripe espanhola. Ela levou 50 milhões de pessoas em 5 ondas, pra você ter uma ideia. Séculos antes, a peste negra na Europa. De vez em quando rola um processo desse. Quem está encarnado na Terra está sujeito a passar por coisas assim, independentemente de como ela é, porque eu vi muita gente dizendo, estão limpando o planeta. Tânia, quanta gente boa desencarnou e quanta gente ruim está encarnada? Se for uma limpeza, trocaram o pessoal. Eu não acredito nisso. Entrou na fila errada. Eu acho que quando há uma pandemia, se há um terremoto, todo mundo está sujeito a isso, não tem moral aquilo. É algo da natureza. Agora, quem reencarnou ali está sujeito àquele abalo sísmico. Claro. Senão teria reencarnado em outro lugar onde aquilo não rola. Então, estar na Terra nos torna sujeito a uma série de condições. Então, como processo coletivo, kármico da própria natureza e do próprio ser humano, uma crise dessa, você sabe, de uma crise emerge um herói que vence a si mesmo e emerge uma outra totalmente destruída e traumatizada. E isso é assim no coletivo. Então, dentro de estudos espirituais, houve uma melhoria. Por quê? As pessoas começaram a fazer live, muitas coisas no YouTube, então o acesso à informação ele bombou,
passou a alcançar pessoas que estavam em lugares distantes, onde não havia um grupo para ela ir. Nesse sentido, é uma abertura. Por outro lado, criou uma preguiça danada por parte dos trabalhadores espirituais. Vários deles agora querendo continuar online. Tânia, um trabalho online é para quebrar o galho numa época de pandemia. À medida que as coisas forem se ajustando, o trabalho tem que ser presencial, tá? Tem que ser o grupo unido dentro da egrégora daquele ambiente. Não dá para fazer isso à distância. É possível fazer uma reunião pelo Zoom? Tal? É possível, mas não é igual, por exemplo, um abraço pelo Zoom. Porra, não é igual um abraço que as pessoas dão com calor humano. É claro que os mentores ajudam num trabalho virtual, mas o lance, ele é real. Então, muita gente agora está com a preguiça danada de voltar para a reunião presencial. Se acostumou a fazer em casa no quentinho. Isso não pode, no quentinho, isso não pode ser assim. Reunião é responsabilidade. Você imagina um médico que dá plantão no hospital e fala assim, eu não, vou fazer consulta online hoje. E aí ele tinha que estar no PS atendendo as pessoas. Então, nós estamos quebrando o galho com a internet, mas os trabalhos têm que ser presenciais. E outra coisa, muita gente se acostumou a pegar tudo pela internet. Tá? Então, você fala assim, olha, vamos ter uma reunião tal dia. Tá? Aí a pessoa fala, vai ser filmada? Não, porque aquilo não é um show, é uma reunião. Aquilo é uma reunião de um grupo com uma responsabilidade enorme de irradiar energia para ajudar. Então, a preocupação é a qualidade da reunião e não a filmagem da reunião para depois jogá-la para longe. A pessoa que está longe, ela não tem essa noção, porque ela não está perto. Então, ela acostumou a ser virtual. Virtual ajuda, mas o ideal é a presença da pessoa. Reuniões espirituais são muito importantes. Vou repetir, não importa a linha, importa o caráter, o bem que é gerado ali. A prioridade é a reunião, não é a filmagem para depois jogar e ver se tem 30 mil seguidores. Isso é uma besteira. Os nossos seguidores, quem quer muito seguidor, Tânia, na internet, não precisa muito não, tem um monte de obsessores perseguindo um monte de gente, tudo seguidores delas, e elas não veem. Tá? Já há seguidores demais do astral trevoso em cima da humanidade. A pessoa vai ter mais seguidores obsessores, falam, oba, estamos aí. Então, uma reunião que é presencial, quais são os seguidores? Os mentores, né, Tânia? Então, não tem que haver preocupação se vai ter 1000 assistindo aquilo. A minha preocupação é que tenha 1000 mentores na reunião, que é o que interessa a galera. Então, é possível à distância se conectar, mas não é o ideal. O ideal é estar presente. Como é possível falar com alguém pela internet, mas isso não substitui um abraço. É verdade. É a mesma coisa. Tem uma menina que fez uma pergunta, disse que o pai dela fez um desencarne, né, em agosto de câncer. E disse que nos últimos dias dele, ele começou a falar em espanhol direto, conversava em espanhol. Ele acessou, a pergunta, se ele acessou uma vida paralela, né, ou se ele acessou alguém ou alguma coisa que tinha essa capacidade de... Não, na verdade, ele acessou uma memória dele de outra vida, Tânia, como espanhol. Memória dele. Como espanhol que se fala, porque você tem o idioma espanhol na América do Sul inteira e na América Central. Em algum país de língua espanhola, ele viveu antes. Isso é praticamente certo, tá? É o processo reencarnatório, porque na hora que está perto da passagem, a desencarnação, os liames energéticos vão ficando mais frouxos e o espírito, ainda encaixado, acessa partes dele mesmo de outras vidas. E, às vezes, isso reflui na hora. E tem aqueles que, perto da hora final, o campo energético já está tão aberto que vê o plano espiritual e confunde com as pessoas encarnadas, já não sabe quem é quem. Né? E muitas vezes, muitas vezes, dias ou antes da pessoa ir embora, ela fala, estou vendo meu pai, estou vendo minha avó, que às vezes é o pessoal que vai vir buscar a ela dias depois, mas já apareceu antes para dar uma forcinha e falar assim, aguenta um pouquinho, está quase lá, nós estamos aqui te esperando, vamos fazer uma festa de recepção. Aguenta mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai se abraçar. Que coisa, né, Wagner? Esse plano divino é só uma mudança de plano mesmo, né? A morte não existe. A morte é um fenômeno que é realmente um desligamento, né? E as pessoas ainda estão tão... A pessoa que mais me ensinou sobre isso foi você. Eu sempre digo que... Por isso que eu te chamo de professor, porque... Eu me lembro do primeiro curso, quando eu tive que rasgar todos os meus ensinamentos sobre chakras que eu tinha, quando você me explicou que não existia
um chakra que era outro, que não era plexo solar, que era um umbilical e que tinha o sexual no meio. Então, é realmente muita coisa neste meio, e ainda mais agora com a internet tão ativa, que está sendo disperso e levado por um caminho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, professor? Tânia, tem que filtrar tudo que vê, Muito. tudo que lê, tudo que escuta, porque a internet é uma ferramenta excelente para quem quer estudar, ampliar horizontes, né, e aprofundar. Então, a internet ela tem de tudo. Ela reflete a própria humanidade. Ela tem o melhor e o pior da humanidade. Sim. Então, que as pessoas filtrem para pegar o melhor. Está cheio de gente passando conteúdos ótimos em blogs, sites, canais do YouTube, Instagram, Facebook. Está cheio de gente com conteúdo legal. E, ao mesmo tempo, está cheio de gente com conteúdo ruim, deletério e conteúdo confuso. As pessoas têm que filtrar direitinho para pegar o que é sério, o que é verdadeiro, e elas próprias têm que estudar para poder manter o filtro do discernimento afiado, para não ser enganada. Como diz a Tânia, leva para o filtro do coração, né? Dois filtros, o filtro da mente e o do coração juntos. Formando um filtro só. Né? Para ela poder. Porque tem coisa que a gente não consegue entender na mente, mas a gente consegue sentir aqui. Então, tem que estar unida a mente e o coração no equilíbrio só, para que a gente possa, assim, filtrar. E tem coisa que a gente sabe pela energia, tem coisa que a gente sabe pelo conteúdo da ideia. Assim, usar esses filtros é muito importante para tudo que lê, tudo que vê, tudo que escuta, e só aceitar aquilo que estiver baseado no bom senso, na razão e no crescimento e despertar da consciência. Se aquilo não está trazendo felicidade, não está fazendo a pessoa ser feliz e rir mais, tem algo errado. Com certeza. Wagner, muitas crianças estão realmente pedindo ajuda, os pais, né? E porque eles estão vendo muitos vultos. Nesta pandemia, principalmente, as crianças ficaram mais em casa. Essa descompensação entre os pais, que também tiveram que assumir papéis que não eram deles, diante de escola, ensinamento, computador, enfim. E eles estão vendo muitos vultos. E aí, esses dias, uma criança me perguntou, quando é branco é do bem e quando é preto é do mal? Aí eu fiquei, ai, meu Deus do céu, vamos perguntar o que para essa criança? Não, porque diz que branco é bom e preto é mal. E não, aí, a cor que se apresenta... Não, é porque isso de branco é bom e preto é ruim, já é ruim no plano físico por questão racista. Né? A gente tem que educar as crianças para exonerar essa porcaria dessa doença mental do racismo, que eu acho uma coisa abominável. Tá? O que talvez não tenham explicado direito a ela é que um ser de luz tem vibrações mais claras, positivas, e que um ser que não está bem emana coisas marrons, cinzentas e escuras. Isso sim que não explicaram direito para ela, né? Então, a sensibilidade das pessoas ela mudou um pouco na pandemia, Tânia, porque com as pessoas trabalhando e indo à escola, as energias são gastas na atividade. Quando elas ficam entubadas em casa, a energia tende a acumular. Segundo ponto, uma pessoa trabalhando e lidando com as coisas externas, a atenção dela está voltada para fora. Ela, em casa, ela começa a perceber coisas de dentro dela. E aí é um processo de autoconhecimento, que não é confortável para ninguém. Porque se a gente mergulha para dentro, a gente encontra coisa legal e coisa estranha dentro de cada um de nós. Só que as coisas estranhas a gente vai jogando para baixo do tapete. Quando a gente está com a atenção voltada para fora. Quando a atenção está voltada para dentro, você percebe aquilo ali que antes você não via. Isso causa um desconforto. Sim. Segundo, as crianças naturalmente já são mais sensíveis, mas em casa, sem gastar energia na escola, isso também alterou um pouco esta sensibilidade. Então, as pessoas passaram a ver mais entidades, não é porque o plano espiritual encostou mais no plano físico, não é isso não. A sensibilidade das pessoas mudou porque estar em casa o tempo inteiro é diferente da atividade fora que gasta a energia. E outra coisa, é mais comum ver mais espíritos porque tem mais gente desencarnando por causa da doença. Mais gente indo embora todo dia, a mais do que a média normal. Então, também tem esse lado, Tânia. Sim. E foi muito interessante porque a criança diz, eu sentia uma coisa diferente, parecia até um cheirinho amado. Mas eles estão muito de captar essa energia mesmo, né? E as crianças... Como eu expliquei, faz uma prece, faz uma oração, porque todos que chegam precisam de ajuda, todos. Sim.
E se você orar, ele vai receber essa tua oração. E outra coisa, a criança, ela está mais defendida espiritualmente do que o adulto. Não é nem pela questão dos mentores, é por uma coisa muito simples. A criança ainda não desenvolveu ódio pelos outros, não desenvolveu coisa ruim, ela está vivendo dentro da inocência dos primeiros anos da reencarnação. Não há conteúdo deletério, maléfico, que atraia entidades pesadas. Já no adulto, você tem um monte de tranqueira que às vezes atrai algo pesado. Então, a criança de per si, menorzinha, ela não tem, é igual um animal, Tânia. Um animal desencarna, nenhum animal fica mal, porque durante a vida ele não fez o mal para ninguém, sabe? Para ficar mal do lado de lá. Então, eu sempre falo isso para quem perdeu o bichinho, que tem gente que cuida deles do lado de lá com muito carinho, o animal não fica ruim. Tem gente que fala assim, você pode vibrar uma energia para o meu cãozinho que desencarnou? Não precisa. Seu cão não tinha maldade, ódio, nem tranqueira para carregar isso como autoculpa para o lado de lá. As pessoas tendem a pensar no animal desencarnado como elas imaginam o ser humano. O ser humano, sim, pode se complicar, porque tem a mente consciente, o poder de escolha. O animal não tem esse poder de escolha. Então, ele não tem a consequência kármica ruim que o ser humano pode ter. É verdade. Essa já era uma das perguntas. Para onde vão os animais quando morrem? É o seguinte, os animais, eles têm duas condições, ou é presa ou predador na natureza, né? Então, os animais vivem em grupos, né? Presas ou predadores, sob a ação do instinto na natureza. Então, antigamente se falava no hinduísmo, principalmente, e depois na teosofia e no ocultismo, das almas grupo, Tânia. A Tânia também conhece, de que um animal desencarna, ele não é uma coisa unitária igual um ser humano, individualizada, mas ele pertence a um grupo maior. Deixa eu dar um exemplo. Você pega uma colmeia. Quando você olha, Tânia, parece uma consciência coletiva, não é isso? Sim, você olha um formigueiro, parece uma consciência coletiva. Um cardume de lambaris, uma consciência coletiva. Agora, olha um cardume de golfinhos, um grupo de golfinhos. Você já tem componentes individuais, porque eles têm emoções definidas. Então, claramente mostra que na natureza existe uma progressão daquilo que é grupal para a individualização. Essa individualização rola nos mamíferos, Tânia, que já tem um corpo astral definido, e quando desencarna, você vê que cada um é cada um. Então, o que acontece? Na floresta, quando um animal desencarna, rapidamente ele é absorvido pela alma-grupo dele na floresta. Então, o processo reencarnatório é instantâneo. E isso, aliás, era falado desde o século XIX no Espiritismo, por Allan Kardec, quando ele dizia que a reencarnação do animal era muito rápida. Só que tem um diferencial que faltou clarear ali, porque não deu tempo para ele falar nisso. Não deu tempo hábil, né? O Kardec não podia falar tudo, né? Nem sabia claro. Também. Não tinha ainda uma consciência mais clara, as pessoas ainda estavam meio detutadas. Exato, ele estava no século XIX, já fez um trabalho enorme, mas não tinha como explicar tudo, né? Nem os mentores que estavam com ele podiam explicar tudo, não era a época ainda. Pois bem, isso eu descobri na prática, Tânia. Quando um animal vai viver com uma pessoa, a pessoa não é presa dele, não é predadora, é um ser diferente. A relação desse animal com a pessoa vai trazer para ela a presença de um ser humano que não tinha na floresta. Então, no animal, na floresta, funcionam os 3 chakras de baixo. O umbilical, que é comida, o gênito urinário, que é o pulsão sexual e reprodutivo, e a base da coluna, que é a conexão com a terra. Do chakra cardíaco para cima, os chakras são embrionários no animal. Quando ele vem para perto do ser humano, que não é preso ou predador, ele desenvolve um sentimento pelo ser humano que abre o chakra cardíaco dele. E o ser humano que trata o animal com carinho abre o cardíaco do ser humano, ou seja, é bom para ambos esta relação. Então, ele se acostuma com pessoa. Quando o animal desencarna, Fernanda, ele não volta para uma grupo, ele sente necessidade de pessoa. Então, o que acontece? É levado por mentores que são específicos para trabalhar a evolução dos animais para lugares onde tem outros animais daquele jeito e seres humanos, para eles se sentirem acolhidos e continuar o desenvolvimento até lá na frente, em algum momento, o processo deles de descida, volta, né? Pode ficar anos no plano espiritual. Existem relatos do André Luiz na série Nosso Lar, dos mentores descendo no umbral com uma matilha de cães. Animais podem ser treinados, Tânia, por mentores, do mesmo jeito que um policial da PM,
ele pode treinar um cachorro para perseguir um bandido ou localizar drogas. Animais podem ser treinados, né, adestrados por mentores para tarefas de dissolver energia pesada, tarefas de proteção. Aí você vê cachorro desencarnado, gato, elefante, cavalo, mas você não vai ver uma abelha desencarnada ou uma formiga, porque não tem o corpo astral formado pela identidade. Então, eu aprendi isso, Tânia, até eu contei isso para vocês aí no Semeando Luz. O Rama estava comigo uns 3 meses, e aí eu estava um dia deitado. O Rama é o cachorrinho maravilhoso do Wagner, que deve estar aí do lado, né? Cadê Tá ele? ali, com certeza. Aí, vou pegar ele aqui para vocês verem. Tá. Me dá ele A aqui. Bia eu tive que trancar, porque ela estava deixando nós loucas aqui. A Bia deu loucura nela. Oi, Rama! Amor! Ai, que amor! Ai, olha que amor! Boa noite, Rama! Ele está com 12 anos, a Tânia conheceu ele pequenininho, ele tinha meses, né, Tânia? Peraí, Rama, só um pouquinho. Não era nem para ser teu, era da filha que devolveu e ficou com ele, era para ser teu. E aí, Tânia, eu um dia, 3 meses ele estava comigo, eu me virei para o lado direito, a porta do quarto estava para o lado esquerdo, e eu fiz uma prece e pedi aos mentores que me mostrassem como é que era o plano espiritual dos cachorros, né? Porque eu estava agora com um cão Yorkshire, tamanho grande, né? E aí, Tânia, eu estou deitado, fiquei paralisado, sem conseguir me mexer, estou virado para lá, quando eu sinto que entra alguém no quarto. Eu não podia me mexer, eu estou acostumado, é a paralisia. E aí, as pessoas cometem um erro, Tânia. Ela está virada para lá, ela sente que entrou alguém, ela vira a cabeça para olhar, ela não vai ver nada, porque se é um espírito, não rebate luz. Os olhos só podem ver algo que rebate luz. Nesse plano denso, uma entidade não rebate luz. Então, se está virado, sentiu alguém lá, não vira a cabeça, tenta mentalmente, ou por clarividência, pelos chakras, percebê-la. Não precisa virar. Esse ser se aproximou da minha cama, Tânia, tinha 1,40 m de altura, vestido um manto azul cobalto, com um cajado na mão e um capuz. Ele fez assim com o capuz. O rosto dele era uma mistura de ser humano com Yorkshire. Sabe? Sabe aquela coisa peluda? E telepaticamente ele se comunicou comigo e se identificou como um guardião dos Yorkshires. Aí ele mexeu com as mãos, abriu um portal. Mentalmente eu vi um ambiente, Fernanda, no ambiente de natureza, milhares de cãezinhos Yorkshires, uma latição. E aí ele fechou aquele portal e disse para mim: você não pode ver muito tempo, porque você está no plano humano, eles estão num plano animal, a energia é muito densa para um ser humano. Você está vendo eles in natura. Quando o animal passa a viver com alguém, muda a vibração. Foi ele que me explicou isso. E ele passa a querer estar perto do ser humano, muda. Isso acelera a evolução dele, quando o ser humano o trata como alguém da família, com muito carinho, né? E aí ele ali do lado, Tânia, e foi aí que ele me explicou que os nossos chakras são na vertical, estão na coluna, né? E as bocas para frente, esse aqui para cima, o outro para baixo. Ele explicou que o animal, como está na horizontal, as bocas do chakra estão mais ativas para baixo do que para cima. E eles funcionam até o chakra umbilical. Com contato com o humano, funciona no cardíaco. Então, o que acontece? Como o ser humano está em pé, nós temos um ponto voltado para o espaço que o animal não tem. Em compensação, o animal, como os chakras dele estão no horizontal para baixo, eles têm uma ligação com a aura da Terra que a gente não tem. Por isso, pressentem terremotos antes, localiza o dono à distância. E ele foi me explicando tudo isso. E aí eu descobri, então, essa história, Fernanda, da individualização do corpo astral do animal, quando tem um contato humano, isso acelera esse processo. Me dá aquele quadro ali, eu acho que eu não tinha te mostrado, Tânia. O mês passado, eu contei essa história numa palestra, e um artista estava na palestra e fez o quadro. Eu vou me afastar um pouco dele, peraí. Não, você não mostrou, não. Ah, meu amor. O cara que eu vi, tá ali atrás, os Yorkshires, olha só. Ele fez esse quadro aqui que eu adorei, Tânia. E ele está pendurado aqui na minha sala. Olha aqui. Então, imagina. A partir dessa experiência. Então, o pessoal que perdeu um bichinho, eu já vi muito animal desencarnado, todos mamíferos, Tânia, né, já individualizado. Sim. O animal não sofre repercussão kármica porque ele não tem a mente consciente para deliberar o mal para ninguém. As pessoas não devem se preocupar com o animal após a morte. Elas têm que se preocupar com elas mesmas fazer tranqueira, porque elas vão ficar mal se não fizerem coisa legal. Com certeza. E é muito bom, né? E o animal nos ensina também o amor incondicional, né? Lindo. Essa troca que ele nos dá, né? E outra coisa, muita gente fica devastada quando perde o animal, Tânia.
tem gente que mora só ela e o animal, principalmente gente de idade. Essas pessoas, às vezes, os filhos não vão visitá-las. O animal é sua companhia. Quando o animal parte, é devastador. É como se a pessoa perdesse um membro da família dela. Primeiro ponto, quem tem um animal precisa aceitar uma realidade da natureza. O tempo deles é menor que o nosso, Tânia. Tá? Um cachorro, no caso, cachorros grandes vivem 12, 13 anos. Os menorzinhos, 16, 17. Né? Mas eles têm um tempo menor. Embora isso seja relativo, o ser humano pode desencarnar antes deles. Mas o normal é o tempo passar e eles irem antes. A pessoa precisa aceitar isto. Tá? Porque o tempo deles é menor, determinado pela natureza. Eles não vão ficar 50 anos, a não ser que a pessoa tenha uma tartaruga para ficar mais tempo. Mas mamífero, assim, um cachorro, gato, não vai dar para ficar todo o tempo. A pessoa precisa aceitar isso, como uma lei da natureza. Fernando, eu tenho visto muita gente não aceitar isso. Você não tem como não aceitar leis da natureza. Está frio. Eu posso não gostar de frio. O frio não vai deixar de existir porque eu não gosto. É da natureza. A Terra gira no espaço, nós estamos sujeitos à gravidade. Não adianta a gravidade eu te odeio. A gravidade não liga a mínima porque eu acho. É a natureza. Os animais têm um tempo menor, podem adoecer. Muita gente pergunta por que o animal sofre. Tudo que está encarnado sofre, Tânia. Sofre sede, sofre fome, sofre ferimentos. Animal pode ter diabetes, pressão alta. Pode ter tudo isso, mas diferentemente do ser humano, a elaboração das coisas, o animal não tem, porque não tem uma mente. O ser humano pode elaborar coisas e criar doutrinas em cima de motivo de doença. O animal não passa por isso. A condição é outra, as pessoas precisam respeitar as leis da natureza e entender que em algum momento eles vão embora. Tem um ditado que diz assim, você vai ter um animalzinho junto com você, você vai ter muitos dias felizes, mas você vai ter um dia muito triste, que é quando eles partirem. Isso é do jogo. As pessoas têm que compreender isso. Não é frieza, não é não ter amor. Não é isso. Eu estou falando de discernimento para entender que um momento de perda também faz parte da natureza. O ser humano vai embora um dia. O animal vai. Na maioria das vezes vai antes. Tem uma menina perguntando até aqui no Insta, que a gente está ao mesmo tempo aqui, professor, que um animal pode exalar um perfume de flores depois de desencarnado para que a pessoa sinta a presença dele? Não é o animal que faz isso, é o mentor espiritual da pessoa que faz o fenômeno para poder dar um conforto para ela. O animal um conforto. Ai, que lindo. Provavelmente um desses mentores que trabalha com os animais, para até dar uma forcinha para a pessoa, causa esse fenômeno. E muitas vezes, Tânia, os mentores que cuidam dos animais deixam o animal desencarnado no astral da casa, para também não causar trauma de separação para eles. E devagarzinho eles vão descondicionando o animal até que ele vá para o lado de lá de vez. E aí muitas perguntas também, Wagner, vieram sobre mentor. Como se conectar com seu mentor, como saber se ele está comigo e tudo mais. Olha, em primeiro lugar, se a pessoa quer saber se tem um mentor com ela, semelhante atrai semelhante. Se ela fizer besteira, não tem mentor nenhum. Porque ele não vai patrocinar a besteira dela. Então, primeiro ponto, a pessoa fala assim, eu estou fazendo umas tranqueirinhas durante o dia, meu mentor está junto? De jeito nenhum. Tá? Semelhante atrai semelhante. Então, primeiro ponto, caráter de luz atrai caráter de luz. Então, quem quiser estar conectado com seres maiores, precisa despertar a própria consciência. Não é só o fenômeno mediúnico, é a consciência. Porque tem médium com obsessores do lado fazendo magia para o mal. É o que eu falei antes. Então, estudo, aprofundamento, que lentamente a pessoa vai filtrando direitinho. Outra coisa, não se importem com nome de mentores, ou linha, ou falange. Isso é uma besteira. Eu tenho mentores que trabalham comigo há anos, Tânia, que eu não sei nem o nome. Nunca perguntei, porque nunca senti necessidade nenhuma de saber. E outra, o mentor pode mudar a aparência, mudar o nome, já teve várias vidas. Isso é tudo transitório, igual a nossa própria vida atual. O importante em relação a mentores é o conteúdo das ideias que eles passam, qualidade da energia e principalmente a paciência que eles têm com a gente, Tânia. Eu sempre falo para as pessoas fazerem uma pergunta para elas mesmas, tipo assim, se eu fosse um mentor ou uma mentora, eu tivesse desencarnado, eu teria paciência de tomar conta de uma pessoa igual a mim? Essa pergunta, Fernanda, é importante. Fernanda... Muitos vão dizer não. Fernanda, se você tivesse desencarnada e um poder maior falasse assim,
vai lá e ajuda aquela moça lá embaixo, a Fernanda. Você teria paciência de lidar com você mesma? Ai, olha, Não. difícil, né? Então, difícil. Se tem um mentor que te atura, ele é muito bom. Então, eu sempre pergunto para mim, Ele já está no céu. eu não teria paciência de lidar com um cara igual eu se eu fosse um mentor. Então, se tem gente que lida comigo, é gente de alto nível, porque às vezes nem eu me aguento. Então, as pessoas têm que se fazer esse tamo junto. Né? E o lance com mentores não precisa... Você lembra dos Thundercats, ou Thunder, né? Lembra do Monra, que fazia aqueles antigos espíritos, lembra? Tem gente que acha que mentor vem através de uma prece. Antigos espíritos vêm, não vão vir. Eles vão por caráter, por objetivo. Se encontra uma pessoa do bem, da luz, e que faz algo legal, tem uma assessoria espiritual maior do que a média, isso com certeza. Tem uma pergunta aqui que diz: como fazer a projeção do mental soma a partir do plano físico? Ah, isso é muito difícil. Deixa eu pegar uma imagem aqui para mostrar, tá? Tá. Pera, deixa eu pegar aqui. Quem é que perguntou foi a Magi. Tá, deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar isso, Tânia. Só um minuto, deixa eu pegar ela aqui. Primeiro fala o que é o mental soma, porque muitas pessoas... É mais fácil eu mostrar uma imagem aqui. Deixa eu pegar aqui onde que eu coloquei isto. Espera aí, Tânia, deixa eu pegar numa pasta aqui. É que eu acabei botando na pasta errada. Lembrando o que o professor falou no começo. Esta live já estava sendo preparada desde ontem de noite. Quem está aqui, está todo mundo interligado. As perguntas já estavam sendo preparadas, tanto que o professor preparou um slide já sabendo que alguém ia perguntar, não, mas se entregando a esta conexão. Gente, tudo é preparado antes. Ó, eu vou compartilhar a tela aqui, Fernando. Deixa eu compartilhar. Compartilhar a tela. Espera aí. Compartilhar, janela. Tá, deixa eu compartilhar agora. Ampliar. Leva um instantinho. Me avisa aí, Fernanda, quando você vê a imagem. Ai. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá, então vamos lá. Deitado aqui embaixo na cama está o corpo físico. Esse campo azul é o duplo etérico, onde estão os chakras no plano material, no duplo etérico. Quando ocorre uma saída do corpo, o corpo astral, também chamado psicossoma, perispírito, corpo de luz, tantos nomes, forma-se uma rede energética, um monte de filamentos saem dos chakras e cria uma conexão que os antigos chamaram de cordão de prata. Vários de vocês já estudaram isso. Então, nós temos o corpo astral ou psicossoma aqui fora, e nós temos os chakras do corpo astral, que são os parachakras. Na saída, então, pode acontecer, Tânia, de a mente, ou melhor, o corpo mental, como a maioria da literatura dessa área chama, a teosofia, o ocultismo, o corpo mental pode se desprender temporariamente para fora da cabeça extrafísica para a cabeça, numa saída do corpo isolada do corpo mental, chamado na conscienciologia de mental soma. A palavra soma do grego corpo é a mesma coisa, mental soma e corpo mental, mesmíssima coisa. Então, entre o corpo mental e o corpo astral tem um cordão de ouro. Quando se fala ouro, para significar que ele é mais sutil do que o de prata, que na verdade não são metais, né, Tânia? São metáforas. Prata é o segundo lugar, ouro é o primeiro. São ligações muito sutis. Então, esta projeção, segunda projeção no caso, do corpo mental, o mais comum acontece como? A pessoa tem uma projeção astral, vai ao plano extrafísico e lá no plano extrafísico, num ambiente elevado, ela relaxa lá e projeta a mente dela para o plano mental, deixando o corpo astral temporariamente vazio, conectado pelo cordão de ouro. Para fazer uma, do jeito que ela está perguntando, normalmente é esta aqui. Ocorre uma projeção astral para fora do corpo e logo depois o corpo mental se solta nesta condição que se está vendo aqui. O mais raro de todos é projetar o corpo mental para fora do corpo astral, ainda encaixado na matéria. Então, daí, ó, deixa eu mostrar outra imagem. Está vendo? Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental. São imagens tiradas do meu livro Viagem Espiritual, Tânia. Olha, aqui é uma expansão da consciência durante a meditação. Então, essas experiências, elas são chamadas de corpo mental. 90% da literatura espiritualista vai chamar dessa forma. E, no caso, experiências de mental soma, né? No caso, se for usar uma expressão mais usada em conscienciologia. Mas eu acho que pelas imagens deu para tirar a dúvida dela.
Deu sim. Wagner, outra pergunta é até compartilhando o que você colocou ali sobre a última da expansão da consciência. E quando numa meditação se vê cores que não são reconhecidas aqui, ou animais até como unicórnios, como outros animais que... São duas coisas. O chakra frontal da gente expande às vezes. Do mesmo jeito que você está dando um passe, Fernanda, e a aura da mão dilata, parecendo que você está com as mãos enormes. E o chakra da mão, por exemplo, a Tânia já sentiu isso muitas vezes. Você está com as mãos apontando para a pessoa, a aura dos dedos espicha. Parece que a pessoa está ali, você está aqui, a 1 metro, mas parece que seus dedos estão dentro dela, né, Tânia? Porque espichou a aura dos dedos. A mesma coisa pode acontecer nos chakras principais, notadamente o da testa. Ele dilata e fica um pouco para fora. Nesse instante, a noção de espaço tridimensional ela se altera. E aí a pessoa pode ver a distância sem ter saído do lugar, que é a tipagem de clarividência. Agora, dentro do frontal, Tânia, existem anéis coloridos, como se fossem gradações de uma lente, né? Uhum. Que você mexe. E muitas vezes esses anéis são ativados e eles são multicoloridos. Tem cores que você vê que você não reconhece como cores daqui. Segundo ponto, por clarividência, você pode ver um plano extrafísico que não está submetido à ação da luz, criando a refração das cores no plano físico. Mas existem aquelas cores naquele plano que não existem aqui. E você fala, que cor é essa? Você não consegue identificar. Isso sim, agora, já a visão de unicórnio e outras coisas tem a ver com a própria imaginação da pessoa, coisas de infância. Agora, existem animais em outros lugares que não são da Terra e que são diferentes. Não o unicórnio, mas animais que vivem em outros orbes e que estão desencarnados, vem alguém de outro órbita, ele traz o animal de estimação dele, com ele é diferente do nosso. Isso sim é possível. E é tão lindo, né? Principalmente as crianças, como você disse, que tem uma conexão muito mais fácil por não estar com a mente tão poluída, né? E muita gente também, Fernanda, tem clarividência espontânea e vê espíritos da natureza que ela pensa que são animais de algum tipo. É verdade. Ainda tem mais esse detalhe. Sim. Maravilha. E aí, outro assunto nos nossos encontros é sobre músicas, mas agora abrangendo um pouquinho mais para séries, que está muito forte, e filmes. Isso são portais, né? Explica um pouquinho para a gente. Explica melhor a pergunta, Fernanda. Por exemplo, séries que estão acontecendo e depois as crianças não dormem ou ficam vendo, até tem séries que viram aquele fenômeno, né? Está todo mundo matando, as crianças querem matar todo mundo. Isso é ruim, porque a influência disso na mente da criança é muito forte, né? Os pais têm que cuidar o que as crianças estão vendo na internet. Cada vez mais estão dando acesso no celular e na internet para criança de 4 anos, 5, que às vezes mexe melhor no equipamento do que os adultos, como nós. Mas a influência mental daquilo é muito forte na criança. Quando a gente vai deitar, Tânia, vou pegar o adulto como exemplo, e vimos um filme durante 2 horas, um filme de suspense, a nossa adrenalina fica toda. Você desliga a televisão e vai deitar, qual é a tendência de sonhar com o enredo do filme que fica girando em looping na mente da gente, né? Na criança isso é mais forte ainda, pela sugestão mental que a criança sofre. Então, isso é negativo, porque já vai criando na mente da criança uma permissividade para clima de violência. Não é que eu sou contra a criança ver um filme ou outra coisa, mas do jeito que está exacerbado, está mais prejudicando do que ajudando. A criança não está crescendo com aquela coisa lúdica da criança, está crescendo com a ideia da violência e do terror na mente. Isso não é legal. Maravilha. Aí uma outra pergunta da Marlise aqui é: por que está aparecendo agora tantas doenças com intolerância a alimento, glúten, lactose, alergias? E isso está acontecendo primeiro porque a nossa alimentação está toda alterada, né? Muita química, muita coisa industrializada, tudo isso é diferente de décadas atrás, Fernanda. Então, muita gente desenvolveu intolerância a algumas coisas pela própria qualidade ruim do alimento que consome com o tempo, né? Por exemplo, eu, em 2019, eu tive que tirar a vesícula de urgência, né? A Tânia comentou isso. E o que acontece? Eu mudei minha alimentação, eu já estava mudando. Então, por exemplo, eu só como arroz integral. Se eu comer arroz branco, eu me sinto estranho, né? Então, eu fui me acostumando. Então, uma pessoa que muda a alimentação, ela vê claramente o dano que a alimentação anterior fazia, que ela não percebe.
Eu não estou falando de nada radical com alimento, porque tem muita gente chata nessa área também, que fica cobrando dos outros. Não, estou falando uma mudança sadia de alimento e que você não fica dando palpite na comida do outro. Você cuida da sua. Então, claramente dá para ver que muita coisa que a gente está sentindo de alergia e de intolerância vem da química nos alimentos, a industrialização, muito sal, muito açúcar, tudo isso é o causador do que nós estamos vivendo isso, além de mais duas coisas, a poluição e a degradação da natureza. Nossa, a água está com um hormônio terrível. Nossa água aqui no sul, inclusive, nós estávamos com uma contaminação muito forte, muita gente adoeceu por essa contaminação, principalmente, né, professora? A gente tem que estar mais atento a tudo isso, né? Não é só... É que as pessoas começam a misturar muito a espiritualidade com a materialidade, né? Uma vez um mentor apareceu para mim e ele disse... 2% é espiritual, 98% é a cabeça de cada um aqui. Por favor, não me achem mais pelo em ovo, que não existe. Ele ficou muito bravo, porque fizeram uma macumba, porque fizeram uma amarração, porque fizeram um negócio, tudo muito. Como você mesmo disse, tem muita gente que vai usar os seus dons para fazer isso, mas... Ao exagero. Né? Tânia, você vai em alguns lugares, virou padrão. Tipo assim... fizeram um trabalho para você. Não fizeram nada, é padrão a pessoa dizer isso. E sua vida amorosa está dando errada porque fizeram uma amarração. Tânia, relacionamento não é fácil. Não precisa magia nenhuma para um relacionamento dar errado. Basta duas pessoas. Tem que ser mais objetivo. Agora, pode existir trabalho de magia pesada, mas não é do jeito que o pessoal fala. Tem muito condicionamento. É igual aqueles grupos de apometria, né? Você entra e o pessoal fala assim, você está todo chipado. Ninguém viu nada em você, fala aquilo. Por um mecanicismo. E você não está chipado coisa nenhuma. É a mente da pessoa criando uma doutrinação e um padrão. Cada caso é um caso. Vamos olhar. Aquele ali tem um negócio pesado. Aquele outro ali nem precisou um negócio pesado. Ela mesma é pesada. É ela que é a encrenca da história. Não é magia nenhuma. Justamente. Então, a gente tem que fazer um filtro, né, gente? Não podemos entrar em tudo, temos que realmente avaliar, sentir, como você disse, usar a razão e o coração para poder realmente, entre a razão e o coração, fechar essa boca, né? Eu sempre digo que aqui é que mora o perigo, né, professor? E outra coisa, que está falando. Se alguém quiser estar defendido de algo pesado, melhor enquanto pessoa, desperta o caráter, porque muda a vibração toda e algo pesado não vai grudar. Conclusão, eu estou com medo do negócio, tira o medo que o negócio some. Mas para isso vai precisar de discernimento, trabalho, aprofundamento, e as pessoas são muito preguiçosas, Tânia. Tipo, para que eu vou trabalhar tudo isso se eu posso ir ali tomar um passe e tirar tudo? Tranquilo, né? Aí você se escora no outro e não desenvolve a sua independência, a sua consciência, a sua liberdade. Com certeza. Marcaram o Wagner, mas não está mostrando o canal dele. O que houve ali? Tem uma pessoa ali falando. O que você diria de uma mensagem tua? Eu sempre gosto das tuas mensagens, Wagner, nesses últimos tempos. O que você diria? Nós estamos encerrando quase o ano, está faltando 40 e poucos dias para encerrar esse ano, né? Vamos iniciar, inclusive eu tenho a palestra, aquela que eu faço todo ano, vai ser dia 5 de dezembro, híbrida, um pouco presencial e um pouco também online. E isso tudo mexe muito com as pessoas, porque as pessoas, quando chegam no final do ano, parece que, que bom, vai acabar esse ano e vai começar o outro. Lembrando que a gente vai levar tudo de bom e não tão bom, não é porque virou o ano que vai simplesmente deletar, apagar o interruptor, acabou a luz, né? Ou acender uma luz. Então, o que você poderia nos dizer de uma mensagem mesmo, de coração para coração? Porque o teu Olha, coração... Tânia, a pergunta que a Fernanda fez no início, do pessoal preguiçoso em casa online, eu vou fazer uma coisa paradoxal. Muita gente agora está contente porque está liberando os bares e os lugares e o pessoal está indo para encher a cara, cair na gandaia. É do jogo, não condeno nada. O mundo é assim, tá? Principalmente a galera mais jovem. Ok. Então, Fernanda, esta garotada toda, reprimida esses meses todos, agora está indo para a festa, está indo para ali e tal. Nós não estamos com essa liberdade toda ainda, mas já está havendo uma flexibilização. Então, olha o paradoxo, Fernanda. Essa garotada está doida para sair de casa para ir para uma atividade presencial, que é a balada deles, é beber e tal. Estudantes espirituais não estão animados para voltar à reunião presencial. E aí eu fico perguntando, essa garotada está mais evoluída do que esse outro pessoal, porque essa garotada quer o presencial.
enquanto que o estudante espiritual preguiçoso não quer. Conclusão, olha o paradoxo. E eu estava ontem numa live, Tânia, eu passei em frente a um cemitério e um coveiro, ele tinha comprado um ramalhete de flores ali naquelas barraquinhas e ele ia levar para namorada dele. Eu sei isso porque a dona da barraquinha de flores é minha amiga. E parei ali para conversar. E ela falou, ele sempre compra flores e leva para a noiva dele. Aí eu fiquei imaginando, Tânia, um coveiro lida com cadáver num trabalho que é pesado, num ambiente de perda das pessoas. Ele sai dali e vai para a vida, compra um buquê de flores e leva para a amada dele. É incrível isso. Agora vamos imaginar a Fernanda, médium, sensitiva, espiritualista. Tá. Vai ao cemitério e chora mais do que o materialista diante de uma perda. Compra um buquê de flores e coloca em cima de uma tumba, sendo que o cadáver não vai apresentar, não vai apreciar aquelas flores. A Fernanda é capaz de dar um ramalhete de flores para um cadáver e não é capaz de dar para o ser amado dela. O coveiro que lida com o cadáver é capaz de dar flores para alguém vivo. Qual dos dois tem a aura melhor? O coveiro cheio de vida levando flores para alguém vivo ou a Fernanda, que é médium, levando flores para um cadáver? Aonde está o discernimento em cima disso? E outra, o dinheiro que a Fernanda gastou para comprar um buquê de flores e levar para um cadáver, ela podia ter dado para uma criança com fome almoçar, uma criança viva. Mas não pensa nisso, só pensa na sua dor e tal, e acha que o universo inteiro é só ela e a dor dela. Quando a pessoa amplia um pouco, ela percebe que a Terra é um pontinho no espaço, no infinito, Tânia, e o ser humano é um pontinho menor ainda. A vida não é feita por ela, nem o universo funciona em função dela, de você, da Fernanda ou de mim. A vida segue o curso, a natureza tem um jeito dela. Nós que tratemos de estudar, aprofundar, para saber lidar com os ciclos da natureza, o nascimento, a adultidade, a velhice e a morte, a vivência, a experiência na Terra. Tem gente que vai, gente que chega. É do jogo. As pessoas... É do jogo. Isso. Então, elas agora... para respeitar a natureza. Sim, quando termina uma reunião espiritual, por que dá? E durante a reunião, bocejo, fome, muita fome depois que a pessoa trabalhou e se doou, foi presencial, né? Sim. Se a pessoa está fazendo um trabalho individual de reiki, por exemplo, ou de cura prânica, ou passando energia, não vai dar esse desgaste, Tânia. Mas se ela está num grupo que envolve atendimento a outras pessoas, a atmosfera do grupo irradia coletivamente, vai haver um desgaste da energia dos componentes do grupo que estão doando essa energia, diferente de uma coisa individualizada. Então, durante a doação, as energias fluem da área celular para fora. É uma energia de dentro mesmo, não é só da aura. O chamado ectoplasma. Flui. Quando essa energia flui das células para fora, Fernanda, ela leva para fora glicose, potássio, albumina. Então, energias que estão necessárias para o próprio corpo. Quando acaba a reunião, a glicose está baixa, porque sai glicose junto. Por isso dá fome. Aquela fome de leão que você quer comer algo rápido para subir o nível de glicose no corpo, porque durante a reunião acontece. Tânia, nas sessões de desobsessão, havia água fluidificada, uma jarra, e os médios tomavam. Os médios muito cansados no final. O que eu passei a fazer? Laranjada. Fazia as laranjadas, botava no jarro, e a gente dava passe na laranjada antes, era laranjada fluidificada. Durante a reunião, o pessoal ia tomando um pouquinho de laranjada. Quando terminava a reunião, eles não estavam cansados, porque eles tinham dado o aporte de glicose num suco. No corpo físico. Então, eu descobri isso por observação. Eu participei de muitos grupos, de trabalhos de doação de energia. Quando há uma doação de energia, o campo energético se solta, o metabolismo desce um pouco, e isso causa o bocejo. Tá? O bocejo a 99% das pessoas que trabalham com doação de energia bocejam muito naquele momento específico, que a aura delas tende a dilatar e contrair na hora. Outra coisa, lacrimejamento, também é muito comum, porque os canais lacrimais eles servem para soltar a energia de dentro para fora. Às vezes uma pessoa está tensa, Fernanda, começa a chorar, é um choro que as lágrimas levam a adrenalina para fora. Então, às vezes, o corpo, para liberar uma tensão, mediúnica, inclusive, libera pelo canal lacrimal. Tânia, pode dar espirro, que é a forma do organismo. Também limpar a parte interna, você está lidando com a dor dos outros. Então, esses sintomas são comuns: arrepio, bocejo, lacrimejamento,
tá? Sensação do metabolismo cair, o corpo ficar frio. Tudo sensação típica de doação de energia na reunião. E a doação, tudo isso também é do ectoplasma, né, professor? Que realmente é a parte mais importante para um grupo unido nessa doação, que é onde a galera da luz vem, trabalha melhor. E uma coisa é a Fernanda irradiar uma energia dela ali, da aura dela. Outra coisa é a Fernanda estar relaxada, profundamente, os mentores vêm, mexem nessa energia lá de dentro e puxa ela para fora e modula. É diferente de um atendimento que você está fazendo ali, porque está mexendo na estrutura do corpo. Eles pegam essa energia, mesclam com a deles, e aí eles podem atuar sobre espíritos densos. Às vezes o grupo está ali, Tânia, está cheio de entidades no duplo do ambiente, porque o grupo ali cabe 80 pessoas. Os mentores de aí, você fala, tá lotada, você fala, como que cabe tanta gente no lugar? Outras vezes, a aura do grupo dilatada, eles puxam um filamento, tipo um tubo, e leva até a área de um cemitério ou uma área carente, e usa esse tubo para aspergir os espíritos para outro plano. Aí o grupo fala assim, pô, tem umas entidades de cemitério aqui, não estão ali, mas está ligado lá, e a noção de espaço, ela muda muito. Mas isso eu sempre falo para os semeadores. Nós atendemos 100 pessoas presenciais hoje, 160. Mas o que a gente atendeu de extrafísicos aqui, meu Deus! E outra coisa, Tânia, do mesmo jeito que tem o Papa Passe, o Papa Reiki que eu falei aqui, tem um desencarnado que é assim também. O desencarnado, por exemplo, está rodando no duplo aí extrafísico das ruas de Caxias, na Avenida Júlio de Castilho. Está lá um desencarnado, um gaúcho, bate, o que aconteceu comigo, né? Tô trimorto. Tô trimorto. Né? Andando por ali, de repente ele vê uma luz, ali está perto do Semeando Luz, ele vê uma luz, Rua José Majali, né? O nome da rua aí. Ele vê uma luz, ele fala, que luz é aquela? Ele vai. Quando ele chega lá, ele vê uma multidão de entidades ali, ele fala, o que estão fazendo ali? Aí ali tem luz, tá? Ah, então eu quero um passe. É o Papa Passe extrafísico. Papa né? Passe extrafísico. Tem um monte de entidades assim também. Que coisa boa, né, professor? Bom, o meu desejo, então, é que a gente possa estar sempre juntos, né? Vamos ver o ano que vem se você retorna, né, com o seu curso. Vou retornar presencial, vamos aí, sim. Sim, vamos começar já a montar novamente as nossas reuniões. Sua agenda eu sei que é super lotada, professor. Agradeço a todos que estavam aqui presentes conosco. 1h20. 1h20. Viu, né? Não tem como, né? E que tudo flua na mais perfeita harmonia para todos, né? Como disse o professor, o caráter da luz vai atrair luz, o caráter das sombras vai atrair sombras, então vibre a luz e seja íntegro com você mesmo, né? Dentro da tua verdade, honrando e respeitando a tudo e a todos. Tânia, e assim mesmo. Olha só, as pessoas às vezes não são íntegras nem com a religião que ela mais gosta. Deixa eu dar um exemplo. Chega uma pessoa católica e fala assim, eu quero batizar o meu filho pequeno, mas o meu marido, o meu tio, a minha família não querem que eu batize porque eles não são católicos. Eu sou católica. O que você acha? Vai lá e batiza, que é a tua religião. Honra o caminho que você está. Se você é católica, batiza. Nem que todo mundo fale contra. Vai lá e faça. Seja honesta com o que você gosta. Aí me chega um espírita e fala assim, Wagner, a minha família é toda católica, eu não quero batizar meu filho, e está todo mundo pressionando. Eu falo assim, não batiza, seja íntegro com aquilo que você é. Você é da Umbanda? Vai lá e batiza. Você é um ocultista? Não. Então, alguém pergunta assim, Wagner, se é a favor ou contra batismo? Nem a favor nem contra. Eu sou a favor que a pessoa seja íntegra com aquilo que ela acredita e respeita. E que ela faça por verdade o que ela acredita e não o que o mundo está cobrando dela. Muitos estudantes espirituais desistem da parte espiritual, Tânia, por causa da pressão da ignorância dos outros. E isso mostra a fraqueza dela. É melhor que ela não esteja mexendo com isso, porque para mexer com a parte espiritual tem que ter profundidade, responsabilidade e amor pelos ideais que ela está abraçando. Não dá para você enfiar meio coração numa relação. Não dá para enfiar meia alma num estudo espiritual. Não. É uma coisa integral que você precisa respeitar. Tipo, você mexe com isso, mexa, adora a luz, vai se danar você com o que você acha. Eu adoro isso. Acabou. As pessoas têm que ter. E outra coisa, Tânia, as pessoas estão com um livro ali, Vida Após a Morte, alguma coisa, chega alguém perto, ela esconde o livro na bolsa com vergonha. E eu me lembro, eu bem jovem, estava no trabalho, na hora do almoço, lendo um livro lá, Vida Após a Morte, chegava um amigo e falava assim, o que você está lendo? Vida Após a Morte. Eu não escondia, eu mostrava. Você gosta disso? Gosto. Ah, eu não acredito. Dane-se, não te perguntei nada e continuava lendo. Eu não entendo a covardia
que as pessoas têm. Eu tenho um irmão fanático evangélico que não tem vergonha de ir para a Bíblia, com a Bíblia na mão, levar a crença dele. Por que eu, com conhecimento muito maior do que o meu irmão, vou ter vergonha do que eu sei? Claro. Né? Então, o negócio, a pessoa tem que ser íntegra com aquilo que ela busca. Nada de radicalismo, nem fanatismo, e nada de converter os outros. Eu estou falando ela com ela mesma e a integridade dela. E uma pessoa que não consegue enfrentar o meio onde ela está encarnado, ela não vai conseguir enfrentar o mundo espiritual, Tânia, porque ela já se acovarda cá embaixo. Tem um monte de gente querendo estudar projeção astral, morrendo de medo de espíritos. Não vai dar certo nunca. Ela não tem coragem nem de vencer o próprio medo, não vai dar. Vai fazer 1 milhão de cursos, vai ler 1 milhão de livros e não vai dar. Você já imaginou, Tânia, médium com medo de espíritos? Não tem como. É igual pintor com medo da tinta. Não dá certo uma coisa dessa, né? Então, alguém que quer mexer com saídas do corpo, se tiver medo do invisível, é melhor nem sair. Clarividente com medo do invisível, é melhor não ver nada. As pessoas querem tudo. Clarividência, mediunidade, chakras, projeção astral, mas elas não têm infraestrutura dentro delas para conviver com a responsabilidade de tudo isso. Então, vamos... Falou tudo. Vamos, aos poucos, nos moldando, né? E cada vez buscando realmente esse tal do senhor discernimento, como eu tenho muito respeito por ele, né? Podendo realmente fazer as nossas escolhas e escolher o caminho e respeitar tudo e todos, cada um dentro da sua filosofia, sua crença e sua religiosidade, né? Minha gratidão infinita. Gratidão. Nossa, foi muito bom, professor, como sempre, e vamos já nos agendando e aguardamos você passeando pela Serra Gaúcha também. Lá, né? para março ou abril, vamos ver se está tudo certo aí em 2022. Bora lá. Com certeza, 2022, muito número 2, que é conhecimento, conhecimento e conhecimento, muito estudo para o ano que vem. Tânia, gente, se não for para ser feliz, não adianta nada estudar as coisas. É, isso aí. Tem que ser feliz, né? Tem que amar o que faz, né? Tem que amar, muito. Legal. Um abraço, né, para vocês, viu? Abraço, beijo, gratidão pela companhia de tantos. Nós mantemos uma média maravilhosa, professor. Gente que queria realmente escutar e entender um pouquinho mais, né? Legal. Então, beijo, tchau.